Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais um encontro. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês e vamos orar juntos, onde você estiver. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para avançarmos, Senhor, naquilo que o Senhor está propondo para nós, para sermos imergidos na Tua Palavra, para alcançarmos níveis mais profundos. Esse é o nosso desejo. Pai, eu oro para que o Senhor alcance o coração de cada um. Eu oro para que o Senhor venha liberar preciosidades e que Teus filhos venham se desenvolver, avançar, crescer para a glória de Deus. Nós rejeitamos as vozes desses dias que tentam nos desviar do foco, nos tirar, Senhor, do propósito. Nós rejeitamos o espírito do medo, o espírito da vergonha, o espírito, Senhor, da escassez, o espírito do desânimo, Senhor, o espírito da dúvida. Nós rejeitamos tudo isso. Nós queremos nos imergir em um lugar de convicções, um lugar onde nós, empoderados pelo Teu Espírito vivificante, nós nos desenvolvemos, Senhor, desencadeando o Teu Evangelho por onde passamos ou onde estamos. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ezequiel 37. Vamos ler Ezequiel 37. Você que está com a sua Bíblia aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Eu disse, e me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, queridos? Então, a proposta de Deus para esses dias é recomeço e reorganização. Recomeço e reorganização. Eu não sei você, mas muitas coisas precisam ser recomeçadas e reorganizadas. Não importa mais como nós estamos, o que importa é o que Deus quer fazer com a gente. Então, o estado atual da nossa vida é, a partir de uma experiência profunda com Cristo, ele é alterado. E Cristo altera sempre para recomeçar, para gerar algo novo a partir desse encontro, e ele também leva a uma reorganização. Então a gente vê aqui um texto muito conhecido, e a Bíblia fala que Deus, ele pega Ezequiel e coloca no meio de um vale. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que os processos nem sempre são dentro da nossa vontade e do nosso querer. Ninguém quer passar por uma experiência dessa. Ninguém quer estar em um ambiente onde
não há vida, onde talvez há mau cheiro, onde há desorganização, onde não existe ali nada que contribua, nada que faça bem. Ninguém quer passar por experiências como essa de Ezequiel no meio do vale, porque enquanto está funcionando tá bom, mas quando os processos são processos ruins ou processos desagradáveis, nós normalmente fugimos dele. Nós abrimos mão. Nós abrimos mão do tempo ruim. Só que eu quero te dizer algo. O tempo ruim, ele contribui. Ele é pedagógico, ele nos ensina. Nós precisamos fazer das experiências negativas aprendizado para todos nós. Amém? Então Ezequiel está num vale e ele está num lugar de desconforto. Ele é um lugar que traz desconforto. Existem lugares que nós não nos sentimos à vontade. Não sei você, mas nós chegamos em alguns lugares onde nós não nos sentimos à vontade. Mas, querido, sem desconforto não há crescimento. Esse lugar é de desconforto, mas é um lugar de crescimento. Entenda bem. Geralmente, quando saímos da nossa zona de conforto, entramos em lugares de desconforto, nós estamos ali com o propósito de alcançar crescimento. E existe crescimento para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes abrimos mão desses processos, dessas experiências que muitas vezes são desconfortáveis. Andar em um lugar bom, todo mundo quer. Mas agora aquilo que você pensava que era bom precisa ser aperfeiçoado. Na verdade, existem os processos de desconstrução para que haja construção. Às vezes nós estamos numa pegada, mas os processos que nos habilitam geralmente são processos desafiadores. Então, está bom a partir da minha perspectiva. Mas quando Deus quer nos levar para um novo nível, geralmente entramos em um processo de desconforto. Entramos em um processo que vai gerar aperfeiçoamento. Então, esses processos, muitas vezes, aos nossos olhos, são processos desconfortáveis, como esse. Então, o que está diante de Ezequiel? Ossos estão diante de Ezequiel. Então, tem gente que olha para a realidade atual e ela acha que a realidade atual define o propósito. Só que a realidade atual, ela não define o propósito. Eu estou vendo ossos, mas o propósito não são ossos. O fim das coisas não são ossos. Então, querido, nós precisamos ver com os olhos do Senhor. Verdade, o Senhor está à procura na terra de homens e mulheres que venham corresponder à sua proposta, para que venham adentrar a realidade sobrenatural e trazer os propósitos dele e levar a um cumprimento. Não que haja força em nós, mas somos transportadores, somos pessoas que fluem a partir da vontade de Deus, trazendo à tona aquilo que está no coração de Deus. Mas nós às vezes olhamos para a nossa realidade atual e nós definimos todo o propósito pela realidade do momento. O teu momento não define o propósito. Então, nesse momento, você está olhando e você está vendo ossos. Mas a realidade é que o Senhor tem um grande exército. Então, a nossa tendência, por sermos ansiosos,
por sermos imediatistas, a nossa tendência é a gente achar que a realidade do momento define o propósito. E a gente fica insatisfeito. A gente acha que aquilo não vai acabar nunca, esses processos nunca acabam. Nós ficamos inquietos e nós não nos submetemos a Deus e ao seu plano. Só que Deus, ele quer que nós possamos olhar com os seus olhos. Olhar como Jesus vê é ver o resultado, é ver pronto. Isso gera coragem, isso gera esperança. Olhar como Jesus vê gera esperança. Quando você olha para sua família, quando você olha para o seu casamento, você olha para os seus filhos, você olha para a tua realidade financeira, você olha para diversas áreas. E talvez a realidade do momento ainda não é aquilo que você desejava. Mas o que você deseja, você não crê o suficiente. Se você não crê, você não olha com o olhar de Jesus. Por não olhar com o olhar de Jesus, você não tem esperança. Mas você precisa olhar com os olhos de Jesus. O Senhor está querendo achar homens e mulheres que vão olhar como Ele olha, que vão ter a sua perspectiva. Olha o que 1 João capítulo 3, verso 3 vai dizer: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então 1 João capítulo 3, versículo 3, está dizendo que qualquer que nele tem esta esperança, ou seja, a conexão da nossa vida com o Senhor, e essa esperança gerada nos leva a um lugar de purificação, onde nos tornamos como o Senhor é, e a partir do se tornar como Ele é, eu começo a olhar as coisas como Ele olha. Então você precisa olhar a tua família como o Senhor olha. Você precisa olhar teu casamento como o Senhor olha. Você precisa olhar teus filhos como o Senhor olha. Às vezes a experiência do momento é um vale cheio de ossos e ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar pelo inverno, onde precisamos tirar casacos do armário, pegar cobertas. Ninguém quer passar por momentos que confrontam o seu conforto. Só que o Senhor, ele vem confrontar o nosso conforto para gerar crescimento em nós. A esperança de ver o Senhor e ver como Jesus vê, e a esperança de alcançar os resultados, devia mexer com a gente. Nós deveríamos deixar os discursos negativos, as murmurações, a desconfiança de lado e começar a viver a partir do Espírito que já foi derramado sobre nós. Encorajados e convictos, alinhados ao propósito eterno, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Então, o nosso maior sonho deve ser ver o Senhor a partir de um encontro, uma experiência, eu começar a ver tudo a partir dos olhos do Senhor. E a partir dos olhos do Senhor, pela fé, trazer à existência aquilo que não existe. Tudo é possível àquele que crê. Quando você entra nesse lugar, você começa a vislumbrar um crescimento e um amadurecimento. Quando você perde esse lugar sobrenatural, onde você já não crê no propósito e que é possível o alcance daquilo que a palavra nos assegura que é possível, você pode estar em um declínio espiritual. Você pode estar com sintomas que apontam para uma
doença espiritual, para uma falência espiritual, para uma morte espiritual. Mas o que Deus tem para nós é o quê? Ligação, conexão. O que nós estamos vendo são ossos sequíssimos. E às vezes as realidades ao nosso redor, elas estão a partir de uma realidade no nosso interior. Entenda bem o que eu vou te falar. Assim como você olha, é. Então, se a tua realidade é de um vale com ossos, se a tua vida está como esse lugar, tudo ao redor será dessa forma. Mas a partir de um olhar como o olhar de Cristo, e as coisas começam a mudar dentro de você, as coisas também vão começar a mudar do lado de fora. Então aquele lugar é um lugar cheio de ossos. E agora nós olhamos o quê? Um lugar sem vida, que perdeu a ligação, conexão, onde eles não estão de acordo com o que nasceram para ser. Na verdade, está tudo espalhado, misturado e bagunçado. Por isso que eu comecei essa palavra falando de recomeço e reorganização. Recomeçando e reorganizando a partir do que eu recebi. Pastor, mas tu não conhece a minha vida. Não, a partir da verdade que você recebe, você começa a recomeçar e reorganizar. Qual era a realidade daquele lugar? Ossos desconectados, sem ligação, membros perdidos, não conectados. Muitas vezes estamos assim. Mas o Senhor está à procura de homens como Ezequiel, que não tem medo de ser levado para um vale de ossos secos. Mulheres que não têm medo de serem levadas para um vale de ossos secos. Ei, qual é a proposta que está diante de mim? Qual é a proposta de Deus que está diante de mim? Sabe, queridos, nós vivemos dias onde nós precisamos assumir responsabilidades diante de Deus. Nós vivemos dias onde nós precisamos dar um passo à frente e dizer para o Senhor, eis-me aqui, e assumir para si os seus propósitos e contribuir para o cumprimento deles. Então, quem é Ezequiel? Ezequiel é um profeta que Deus pegou e colocou no meio de um vale. E agora, Deus pergunta para ele, o que você acha? Pode viver? Olha Deus falando a Ezequiel, o que você acha desse cenário? Então a minha pergunta para você aqui nesse momento, nesse domingo ensolarado, domingo maravilhoso, acabei de ministrar uma palavra na igreja que não é essa, né? Cheguei em casa, já peguei essa palavra preparada para compartilhar com vocês. Nesse domingo maravilhoso, ao olhar para os cenários ao redor, para olhar para o teu próprio cenário, o que você acha? Pode viver? Aí Ezequiel responde, tu sabes. Aí Deus fala, profetiza. O Senhor, ele traz Ezequiel para um nível de consciência. Consciência. Então, a igreja desses dias é uma igreja consciente. É uma igreja que vai profetizar, vai se mover profeticamente dentro de um nível de consciência para contribuir com o propósito seu. Profetizar conscientemente para contribuir com o propósito do Senhor. Não é mais uma movimentação desregrada, fazer de qualquer maneira. Não é sobre fazer de qualquer maneira. É sobre movimentos coordenados e coordenados por Deus. Não é o que eu acho. É a liberação da direção pelo Pai.
É o cabeça liderando o corpo, os membros obedecendo a cabeça, os membros conectados entre si, recebendo direcionamentos do cabeça. Então isso tem a ver com consciência. Deus está trazendo consciência para Ezequiel, para que Ezequiel gere consciência naquele lugar, que ele possa trazer vida e recomeço, reorganização de algo. Então, Deus foi dentro de Ezequiel. Deus está indo dentro de você agora. Pode viver? O que você acha? Deus, ele te chama para o diálogo. Deus, ele pergunta a tua opinião sobre o cenário. Pode viver? Ezequiel está olhando o vale. O vale é uma experiência que, se Ezequiel pudesse, ele abria mão. As coisas não estão funcionando da melhor forma. É um lugar de desconforto. Deus chama Ezequiel para um diálogo e diz: pode viver, o que você acha? Então Deus, ele reparte com você o propósito. Deus está procurando Ezequiéis para compartilhar o propósito. O que você acha desse cenário? Você acha que esse cenário pode mudar? Deus vai dentro de Ezequiel e confronta o interior de Ezequiel. Talvez tirando Ezequiel da zona de conforto. Você crê? Qual profecia foi liberada? Agora, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que Deus fez? Deus soprou sobre os ossos. Duas coisas acontecem a partir do diálogo de Deus com Ezequiel. Uma profecia foi liberada. E qual profecia foi liberada? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, nós não precisamos de muita eloquência e nem de muitas palavras. Nós precisamos ser diretos naquilo que Deus está nos mandando fazer. Casamento, ouve a palavra do Senhor. Homem interior, ouve a palavra do Senhor. Filhos, ouçam a palavra do Senhor. Cidade, ouve a palavra. Igreja, ouça a palavra do Senhor. Qual profecia foi liberada? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o que Deus faz? Deus entra em cena e sopra sobre os ossos. Ossos começaram a correr para os seus. Eles começaram a se unir. Um grande barulho, um processo barulhento começa a acontecer. Querido, tem coisas que, se não produzir barulho, não gera a ordem que Deus quer. Muitas vezes nós queremos as coisas muito da nossa forma. Só que as coisas de Deus são intensas. O Espírito do Senhor é violento e muitas vezes ele vai gerar, barulhos, desconfortos, barulhos enormes. Então, Deus, ele está trazendo Ezequiel para uma realidade profética. Ezequiel corresponde, libera uma profecia. Deus reage, porque Deus, ele nos chama para trabalhar e ele se move por intermédio dos seus escolhidos. E a vida, ela é gerada onde havia impossibilidade. Onde havia impossibilidade, a vida foi gerada. E a palavra diz que, ainda que a árvore foi cortada, ao cheiro das águas ela brota de novo. É como o rio de Ezequiel 47, por onde o rio passa. Então, querido, o que está acontecendo aqui? O alinhamento de céu e terra, um profeta correspondendo à chamada de Deus, sendo uma voz para um cenário. E o cenário correspondendo, porque os cenários correspondem à voz profética. Porque, na verdade, a voz profética, ela vem
E o que dá carga a ela é o próprio Senhor, que está por trás de todo o propósito. Então não importa como nós estamos, importa é o que Deus quer fazer com a gente. Ainda que seja necessário recomeçar, algumas coisas reorganizar, mas precisamos de pessoas que vão olhar para os ossos e não vão se conformar, que vão olhar para as realidades e não vão se conformar. Pessoas que vão ser transformadores de ambientes. Transformadores de cenários. Será que o Senhor pode contar com você? Será que o Senhor ele está achando dentro de você a fé necessária? E será que você vai reagir e a partir de todo um cenário, um coletivo vai ser afetado? Deus tem falado muito isso comigo nos últimos dias. Sobre que afeta outros. Sobre começar de mas não fica aí. É para desencadear em outros. Então, querido, Deus é um Deus que está nos chamando e Ele quer nos encontrar como Ezequiel. Ele quer achar em nós essa igreja profética que crê naquilo que já não existe mais. E se cremos, veremos a glória de Deus. Cara, Deus não está vendo ossos, Ele já vê o corpo. Quando você olhar nesses dias, não veja com os teus olhos. Não se adapte aos cenários, veja com os olhos de Deus. Deus vê, pronto. Nós somos presunçosos, nós somos julgadores, nós somos incrédulos. Nós olhamos para os cenários e nós limitamos o poder de Deus por causa da nossa pequenez. Mas não é a pequenez da dependência de Deus, é a pequenez da covardia. Então Deus, Ele está nos chamando para olharmos com os seus olhos. O desafio de crescer intimida e muitos retrocedem. Querido, eu poderia contar vários testemunhos aqui de pessoas que Deus queria alongar, que Deus queria esticar, que Deus queria produzir crescimento, mas o desafio de crescer intimida. É muito melhor vivermos em níveis de imaturidade, porque não tem responsabilidade. Crianças não têm responsabilidade, não precisam assumir responsabilidades. São adultos que precisam assumir. Ontem nós falávamos aqui sobre deixar algumas práticas e desejar afetuosamente o leite. Leite legítimo, não falsificado para o nosso crescimento. Falamos também sobre mestres que precisavam ensinar, mas agora eles estão voltando a ter que tomar leite como recém-nascidos. Então nós vemos aqui 3 classes de pessoas. Pessoas que são presas aos rudimentos do mundo e elas deixam. Quando elas deixam, elas desejam afetuosamente o leite, começa a ser amamentado, a se desenvolver. Só que precisa chegar ao estágio de uma vida adulta, onde agora você está para ensinar, você está para direcionar. É uma vida que assume responsabilidades. Então muitos já eram para ser mestres, mas são intimidados e retrocedem. Hebreus diz que nós não somos dos que retrocedem, pelo contrário, nós somos aqueles que avançam pela fé. Então, queridos, nós precisamos vencer essas crises existenciais. Nós precisamos vencer essas crises. Então, toda vez que você vai ser habilitado, você retrocede.
Toda vez que você vai vencer um ciclo, você retrocede, vai repetir tudo de novo. Nós precisamos sair dessas crises existenciais que nos impedem de acessar o que Deus tem para nós. Mas e agora? Agora recomeçar, retornar, é desafiador. Mas você vai ser aquilo que nasceu para ser. É como andar de bicicleta. Quem sabe não esquece. Pode cambalear no início, mas não esquece. Então Deus está falando com pessoas que estão aqui, que são profetas, mas estão prostrados, inclinados, procrastinados, frustrados. Por quê? Porque não venceram os processos propostos pelo Senhor. Mas é como andar de bicicleta. Deus está falando com servos aqui que estão parados, que não servem mais, que procrastinaram, se intimidaram, foram covardes e voltaram atrás. Queridos, é como andar de bicicleta. Comece a andar novamente, logo, logo você vai estar se alegrando. O Senhor está chamando homens e mulheres para um posicionamento, para vencer esse vale de uma vez por todas, para profetizar e ver Deus movendo ossos, fazendo barulho. Querido, se você não quer barulho na tua vida, você vai viver uma vida sem as realizações no Senhor. Porque quando Deus entra no negócio, Ele faz barulho. Deixa Deus mover, cara. Deixa Deus ser Deus. Não se intimide pelos barulhos, pelo desconforto, pelo vale que talvez cheira mal. Mas você precisa encarar. Você precisa encarar a realidade. Em muitos momentos botar para fora as mazelas que está aí dentro. Deixa feder. Deixa feder. Deixa as mentiras vir à tona. Você vai ver que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, querido, é muito mais fácil retornar do que vencer esse tempo. Só que o Senhor está dizendo: eu conto com você para ser um profeta nesse tempo. A igreja desses dias são filhos e filhas que profetizam. São filhos e filhas que profetizam. Pode o cenário mudar? Profetiza. Profetiza o Espírito. Você não pode desistir. Você precisa, nesse tempo, se posicionar. Romanos capítulo 12. Uma mentalidade que precisa ser restaurada. Amém? Membros um dos outros. Suporte. Um reino que é mesa. Todos iguais. Filhos com o Pai. Esse é o resultado final, que começa a partir de uma mentalidade mudada. Uma mentalidade mudada começa a mover os ossos. Porque uma mentalidade mudada, ela é encarnação da profecia, e a profecia liberada faz com que os ossos comecem a se mover. Então, membro começa a se juntar a outro membro, e daqui a pouco nervos, e daqui a pouco as coisas começam a chegar no lugar. Amém? Você precisa ser esse suporte, esse Ezequiel que vai ser uma voz. Uma voz para esse tempo. E o resultado é um reino, mesa, são pães sobre a mesa, todos iguais, filhos de um mesmo pai, desfrutando de um tempo maravilhoso. Sabe, Deus está falando sobre transformar a mente. Romanos 12. Conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos cristãos, queridos, ficam lutando a vida toda contra o pecado. Sabe, não basta você renunciar ao que é proibido, você precisa colocar para dentro tudo aquilo que é saudável. Então, para você ser uma voz nesse tempo, você precisa expor a tua mente,
para você alcançar um reino que é mesa, que é pão, onde todos são iguais, onde os filhos estão diante do Pai, para que você faça parte disso tudo, você precisa expor a tua mente e começar de você a mudança. Parar de lutar contra o pecado e começar a amar Jesus. Parar de renunciar só o que é proibido por regra e começar a colocar para dentro o que é saudável, se encher de coisas boas. Aleluia! Você é o que você come. Você vai profetizar nesses dias, profecia bíblica. Você precisa começar a comer a Bíblia, para que os ossos voltem aos seus lugares, para que pele, nervo, carne possa surgir nos cenários da tua vida. Você vai precisar profetizar a palavra, e só tem como colocar para fora o que eu coloco para dentro. Você é aquilo que você come. Talvez você está como um profeta que não tem o que dar, porque você não está colocando para dentro. O homem precisa expor a mente, cuidar da mente, se submeter à profecia de Ezequiel, ouvir a palavra de Deus. E a partir disso, ser Ezequiel para alguém, liberar a palavra de Deus. Você é o que come, fisicamente, espiritualmente. Se você não tiver a mente renovada, querido, se você não expor a tua mente, isso vai trazer debilidade a você. Isso não vai trazer consciência ao corpo. Nós somos um corpo. E eu não estou falando só do teu corpo físico, mas eu estou falando do corpo de Cristo, que a partir de uma mentalidade transformada sua, o corpo de Cristo vai sendo afetado. Então, uma continuidade de Romanos 12, se você continuar lendo, você vai ver que a renovação de mente é para lá nos próximos versículos. Você vai ver que Paulo começa a falar sobre membros um dos outros, onde não tem que funcionar e sim obedecer. E nesse lugar não há espaço para fuga. Entenda bem, nesse lugar não há espaço para fuga. Nesse lugar profético não há espaço para fuga. Profeta que foge é profeta que coloca barco em perigo, tripulação em perigo. Profeta fora da direção, profeta que ele não afeta só a sua vida, mas afeta dos outros. Profeta Jonas. Então, meus amigos, em nome de Jesus, a igreja que precisa se levantar, ela é profética. Ela não está só funcionando como alguém que não acredita e não tem vida, mas ela está obedecendo e submetendo ao Senhor. Ela está em diálogo. Olha para o cenário. Pode viver? Claro que pode. Claro que pode. É uma igreja profética que está contribuindo para a vontade do Senhor. Mas como contribuir com a vontade do Senhor? Expondo a mente a um lugar de transformação. Eu vou ler Romanos, por ser um verso que sempre lemos. Acaba que já falamos automaticamente, mas eu quero ler ele na íntegra. Romanos capítulo 12, olha aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu conheço? Me expondo a um lugar de transformação de mente. E nesse lugar eu sou afetado. O meu cenário, que às vezes é um cenário cheio de ossos, ele é recomeçado e reorganizado. E a partir de mim, os cenários que estão diante de mim vão sendo recomeçados e reorganizados. Primeiro comigo, depois a partir de mim. Eu recebo a palavra, eu encarno a palavra, eu profetizo a palavra. Eu preciso viver nesse lugar
de alinhamento, nesse lugar onde estamos conectados diretamente com o propósito. É isso. Aleluia! Você consegue compreender isso? Então, querido, você não pode fugir desse lugar onde você é essencial. Você não pode entrar em um lugar de fuga. Pelo amor de Deus, chega de fuga. Pode os ossos viver? Aí você foge do cenário, porque é um cenário, a experiência não é boa, há desconforto. Ah, Deus está me chamando para isso, Deus está me chamando para aquilo, Deus está me esticando, querendo me colocar num lugar, mas eu prefiro a fuga, eu prefiro fugir do lugar que me estica, do lugar que me alonga, do lugar que me traz recomeço e reorganização. Eu prefiro fugir. E um profeta em fuga é um profeta frustrado, é um profeta abatido. Existe um vazio que só é preenchido quando está alinhado ao propósito. Então, queridos, aleluia, aprenda a obediência. Se você não é obediente, aprenda obediência. Uau, Deus ele está chamando os seus profetas. Aprenda a obediência com Deus. Amém. Para que não só você, mas o todo seja alcançado, para que o propósito se cumpra. Aprenda obediência. Hebreus capítulo 5. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Aqui está falando de Cristo. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, o processo gerou obediência. Ele aprendeu obediência naquela escola. E sendo ele consumado, veio a ser causa eterna de salvação. O Senhor foi alguém que se colocou para que muitos ossos, para que muitas vidas perdidas pudessem encontrar a salvação. E ele aprendeu a obediência. Amém, queridos? Então, Deus ele está nos chamando para um lugar de recomeço e reorganização. E nesse lugar, eu me alinho à voz daquele que me chama. Eu desejo olhar com os olhos daquele que me comissiona. E eu profetizo, crendo que a obra final é dele, o propósito é dele. Ele veio e soprou. Então eu caminho para o final dessa live dizendo: você é um transformador de ambiente, você nasceu para mudar cenários. Primeiro em você, depois aos irmãos da fé e depois ao mundo. Primeiro diante de Deus como um bom sacerdote, segundo exercendo sacerdócio diante dos irmãos, aos santos, depois ao mundo. Profetizando, se alinhando, liberando uma carga do Senhor, vendo cenários mudarem. Você é um transformador de ambiente. Você é alguém que muda o cenário. Não porque você é forte, mas porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a tua força, Penha. O Senhor é a tua força, Fernanda. O Senhor é a tua força, Jéssica. O Senhor é a nossa força. Nesses dias onde tudo contribui para uma incredulidade, nós queremos
ver os ossos como Jesus está vendo. E Jesus não está vendo, Deus ali não está vendo ossos, Deus está vendo corpo. Então Deus está vendo curado, Deus está vendo liberto, enquanto a gente está vendo ferido, enquanto a gente está vendo em pecado, enquanto a gente está vendo nas drogas, enquanto a gente está vendo o casamento quase desfeito, enquanto os nossos olhos são olhos limitados à realidade do momento, enquanto nós nos limitamos à realidade do momento, Deus já vê pronto. Então veja a sua vida pronta diante dele. Veja a igreja do Senhor pronta diante dele. Ainda não é o ideal, é uma igreja real, mas é a igreja do Senhor. Aqueles ossos era quem o Senhor amava. Eles eram ossos, mas apontavam para um grande exército, e esse exército era o do Deus vivo. Era o que o Senhor amava. Uau! Enquanto a nossa visão olha ossos secos, Deus está vendo um grande exército. É isso, filha. É isso. Aleluia! Que palavra incrível! Deus está perguntando, o que você acha? Pode viver? Nós podemos ser igreja nessa pandemia. Nós podemos ter casamentos restaurados, filhos libertos. Nós poderemos ainda contar testemunhos em meio a essa pandemia. O cenário não é favorável, mas nós devemos ver como o Senhor vê. Nós precisamos ser profetas no meio do caos. Profetas no meio do caos. Você é um profeta no meio do caos. Você é um profeta no meio do caos. Aleluia. Você é um profeta no meio do caos. Aleluia. Não importa como está hoje, importa é como o Senhor vê. O que importa é o que o Senhor quer fazer a partir do que está hoje. Amém? O caos é a matéria-prima para que se estabeleça um avivamento. O caos é a matéria-prima. Amém? Quando algo está tudo bagunçado, é o que precisa para ser recomeçado e reorganizado. Amém? Amém? Então Deus está chamando você para ser um profeta no meio do caos. Profetiza, abra a tua boca e profetiza. Amém? Jeremias pensou ser uma criança, mas Deus pensava, Jeremias, você é um profeta. Amém? Não existe vínculo de paz enquanto você não anda na vocação que foi chamado. Jonas, ele colocou um barco em perigo, ele colocou pessoas em perigo, porque era um profeta fora do lugar. Profeta fora do lugar põe as coisas em perigo. Cada um tem uma função no corpo, cada um tem uma vocação. Seja digno da tua vocação, seja alguém que se apropria daquilo que você foi chamado e começa a se mover, querido. Começa a se mover alinhado ao corpo, começa a se mover alinhado à tua liderança, começa a se mover alinhado à voz do Senhor, começa a fazer as coisas em submissão. Até Jesus aprendeu obediência por aquilo que passou para que a salvação chegasse a nós. Aprenda a obediência nesse tempo que vivemos, para que os cenários possam ser mudados, para que os ambientes possam ser transformados. Uau! Aleluia! Então, enquanto nós vemos ossos, Deus vê um grande exército. Enquanto nós olhamos para nós e nos achamos, talvez culpados, vergonhosos, medrosos, enquanto nós estamos em fuga, Deus quer nos reposicionar como profeta. Deus quer nos dar uma visão. Deus, Ele quer que abrimos a nossa boca e profetizamos. Para de fugir. Seja um profeta no meio do caos. Amém? Nós estamos aí desenvolvendo o Incendeia, a jornada da profundidade, as mesas, o DNA. Quantas coisas incríveis têm acontecido na nossa igreja. Quantas pessoas aflitas têm chegado. Quantos cenários de ossos. Seja profeta na vida de alguém. Seja alguém que vai discipular, que vai ter uma mesa.
Se interesse em cuidar de pessoas, amar pessoas, porque eu quero te dar uma notícia. Eu li algo essa semana, que eu já li várias vezes, mas isso essa semana caiu no meu espírito e permaneceu. Amem uns aos outros e assim saberão que são meus discípulos. Uma das características de um discípulo do Senhor, ou a maior das características, é transbordar sobre o próximo. É querer amar as coisas que o Senhor ama, e o Senhor ama pessoas. É querer cuidar daquilo que o Senhor cuida, e Ele cuida de pessoas. É querer pastorear, é querer apacentar, é querer aconselhar pessoas, porque é isso que Deus ama e nós devemos desenvolver com aquilo que Deus ama. Deus amava aqueles ossos, porque para Deus era um exército. Deus amava aquilo e Deus já viu o final, e o profeta se alinha a Deus. Nós temos que ser profetas alinhados ao coração de Deus e ver como Deus vê. Ei, não desista das pessoas, não desista do alcoólatra, não desista do viciado, não desista do pecador, do adúltero, não desista da prostituta, não desista do rebelde, não vamos desistir, porque para nós são ossos, mas para Deus é alguém totalmente transformado, e Deus conta comigo e com você para profetizar, para liberar uma carga, para liberar aquilo que é necessário, para colocar para fora a palavra da verdade, porque aquilo que está morto vai voltar a viver. Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que algo esteja morto, pode viver. Amém? Então Deus, Ele está me chamando, Ele está te chamando. Ele veio nessa tarde de domingo, Ele veio nos reunir aqui ao meio-dia. Já tivemos um culto pela manhã, vamos ter 2 à noite, vou pregar nos 3 cultos, amém? Mas eu não poderia deixar de falar nesse momento, porque nós estamos envolvidos a um propósito, estamos construindo juntos aqui, e o que eu vim falar, o que Deus traz ao meu espírito agora, essa palavra veio fresca, né? Eu tinha aqui algumas coisas anotadas, mas Deus veio descortinando. Ela veio para você que está aqui comigo agora, para te despertar e te encorajar a ser um transformador de cenário, para mudar os ambientes, profetizando como filho e filha de um Deus que é vivo e pode trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Pai, eu louvo ao Senhor por esse momento. Eu glorifico ao Senhor por cada um, Adalberto, Ioras, Lucas, Jéssica, irmãos que têm se reunido todos os dias aqui, Senhor, para juntos estarmos envolvidos com a Tua Palavra. Senhor, nesses momentos nós estamos aqui à mesa, e à mesa Liberdade, nós nos emocionamos, nós falamos, Senhor, mas graças a Deus temos visto, Senhor, o Senhor ministrar sobre nós e nos reposicionar. Pai, eu quero esse recomeço e essa reorganização. Eu quero ser um profeta, Pai, que vai profetizar diante de cenários negativos. Eu não quero fugir das experiências, eu não quero ficar numa zona de conforto, pelo contrário, eu quero sair da zona de conforto. Eu quero aquilo que me confronta, eu quero aquilo que me estica, eu quero aquilo que me desenvolve. Portanto, eu vou expor a minha mente à transformação, Senhor, por intermédio da Tua Palavra, para conhecer Tua boa, perfeita, Senhor, e agradável vontade. Eu quero me alinhar à Tua vontade, eu quero ver o fim, eu quero ver pronto, eu quero ter uma visão daquilo pronto e quero contribuir profetizando. Eu quero contribuir profetizando. Eu profetizo, Stephanie, eu profetizo sobre a tua vida. Eu já oro agora e libero sobre a tua vida que tudo possa ser recomeçado e reorganizado, que tudo possa voltar para o lugar. Stephanie, você é uma escolhida do Senhor, e eu ministro sobre a tua vida agora um renovo de Deus sobre você,
Ei, você é escolhida de Deus. Não pare nesses dias, mas tenha os teus olhos voltados para o Senhor. Receba a boa notícia, que é acerca do que Jesus fez por nós. Ele aprendeu a obediência, ele foi à cruz do Calvário, ele morreu e ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Não desista, seja uma transformadora de ambientes. Amém, Stephanie? Eu ministro isso sobre você. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uau! Amém. Quero agradecer a presença de vocês. Amém. Stephanie, eu não sei se você participa de alguma igreja, se você é de Petrópolis, mas se você não faz parte de uma igreja, nós queremos convidar você para nos visitar, né? Se você é de Petrópolis, né? Nós estamos disponíveis no direct, fica à vontade. Amém? Nós agradecemos a tua presença aqui, tá bom? Aos irmãos que estão nos acompanhando, vocês são bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos sempre, vamos juntos, amém? Gente, você quer dar luzeiros, vá lá no telefone, corre, faz tua inscrição, não sei se tem vaga, pode ser que tenha, e nós teremos, eu já estou aqui cheio de expectativa para os nossos cultos da noite. Uau! A Stephanie é de Jequié, na Bahia. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. Amém? Que Deus te abençoe. E você é convidada para participar sempre desses momentos com a gente, tá, Stephanie? A Bahia aí com a gente, a Bahia ligada aqui na Luzeiros. Deus abençoe. Gente, para você que já almoçou, um bom descanso. Para você que vai almoçar, um bom tempo de comunhão com a tua casa. Amém? Um bom domingo. Deus abençoe vocês. Um abração.